Agora a vocação e a dedicação. Gente, é o seguinte, como eu falei, existem pessoas que ela têm a vocação, mas elas não querem ser dedicadas. É, Existe gente que é ótima, cara, tem oratória perfeita, tem a desenvoltura não tem perfeita, medo de não público, tem medo de público, é um cara altamente, uma pessoa totalmente qualificado. qualificada. É um irmão que, meu amigo, é aquele irmão exemplar, mas ele não se dedica, ele não lê, ele não estuda, ele não ora, ele não busca, ele vacila. Então, isso faz com que ele Perca de certa forma, não é né? nem que Aquele brilho. isso, e também que a vocação que ele tem não se vê de nada. Lembra da parábola dos talentos? Com certeza. Aquele que enterrou os talentos? Sim, porque achava que só tinha. Porque era valiosíssimo, enterrou. Não enterre a sua vocação, não enterre o seu talento. Se você tem facilidade para conversar, se você tem facilidade para ensinar, e você ainda não é um professor, não buscou ser um professor da EBD Esperança Viva, Deus vai cobrar de você, meu amigo. Deus vai cobrar de você, minha amiga. Com Porque certeza. se ele te deu o talento, é porque ele quer usar. Se Deus ele deu a capacidade, ele quer que você use essa capacidade para alguma coisa. E como é que eu mostro para Deus que eu quero usar a capacidade que ele me deu? Fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade dele, que para fazer a vontade dele eu preciso me dedicar, eu Com preciso certeza. dedicar. Então eu acredito que a visão também seja a mesma. Sim. Se a gente pegar, assim, falar de Davi e Saul, vamos lá. Quem era a pessoa, assim, do reino de Israel mais apto a matar o gigante? Era Saul. Era Saul, que era o rei, né? E outro, porque ele era o maior. Diz que a Bíblia que ele foi escolhido rei porque dentre o povo de Israel, dos homens, ele dava mais ou menos um ombro acima de todos. Então, o gigante da minha nação, ele serviria perfeitamente para matar o gigante de outra nação. O rei da minha nação, ele não era apenas o gigante, vamos dizer assim, Ele era o rei, né? ele era o maior da tribo, né, o maior do povo ali de Israel, mas ele também era o rei. Entendeu? Mas aprove Deus fazer o quê? Que o menor da casa de Jessé, o mais novo, o que ninguém conhecia, fazer o quê? Ter a coragem e a ousadia. E porque Deus viu nele um perfil de dedicação, falou assim, rapaz, esse daí, ele serve. E fez o quê? Nas mãos de Davi, Deus matou o gigante. Porque ele buscou. Ele buscou, ele se E, dedicou, e ele estava no, no lugar certo, na hora certa, e fez o que era certo. e no método professor independente, no nosso método, a gente bate bastante em cima da tecla. De que você precisa buscar e se dedicar. Não é à toa que nós temos o plano de aula, nós temos toda uma configuração, nós temos, só para você ter noção, existem 3 partes para você se preparar para uma aula, que é o seu preparo espiritual, que é o seu estudo, entendeu? Depois, em si, a questão de você organizar a sua aula, e o terceiro ponto que é você dar aula mesmo, Com entendeu? certeza. Ou seja, esses 3 pontos. Então, o primeiro, ele é indispensável, porque se você não prepara, perdão, se você não estuda, como é que você vai preparar a sua aula? É E terceiro, impossível, como né? é que você vai dar o estudo se você não preparou e se você não estudou? Não preparou porque Então, não um estudou. complementa o Ou outro. seja, você precisa estudar, homem de Deus, você precisa estudar, mulher de Deus. Ah, mas eu sou professor de criança. Ah, não precisa estudar. Aí que você Aí precisa você de precisa mesmo, estudar você tem mesmo. mais, tem que ter mais estratégia do que para falar com o jovem, com o adulto. Exatamente. E não pense. Uma vez eu até me surpreendi, que tu até comentou uma vez assim. Eu fui ignorante ao ponto de dizer assim, rapaz, explicar teologia com a criança não vai entender. Se eu for explicar teologia, eu disse, não. Uma vez eu vi um pregador, uma pregadora, que estava explicando teologia para as crianças e elas entenderam. Só que, claro, de uma forma mais simples, mas. E ele me explicou o jeito, eu disse, tem como. Ou seja, Adequado. adequar a A linguagem linguagem ao ao público. Lembra do DNA? Dinâmica, novidade para a aula e adequar a linguagem ao público. Ou seja, se você tiver esses 3 aqui, os 3 passos do brilhantismo, você vai longe. Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui tem uma relação. E não é à toa que nós escolhemos esse tema, porque vocação e dedicação andam lado a lado.